Nesse vídeo eu vou te falar como que esse tipo de sensor detecta a presença. A verdade é que esse é o nome comercial dele, sensor de presença, mas ele não detecta a presença, isso é uma mentira, mas eu vou falar sobre isso ao longo desse vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de aprender como as coisas funcionam, já se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações e ser avisado quando novos conteúdos forem publicados, e deixa o seu like também, porque para você é de graça, mas para mim é o que permite continuar gravando aqui pro canal. Pessoal, esses sensores são extremamente populares, né? Eles são utilizados em sistemas de alarme, em sistemas de iluminação automáticos, né? Para quando você passar na frente de algum ponto, a lâmpada acender sozinha. E eles são extremamente eficazes para essas aplicações. São sensores muito baratos, eles conseguem pegar uma área grande, são fáceis de instalar também, mas eles são muito eficazes nessas aplicações que eu citei. Em aplicações industriais, quero puxar um pouco para o lado do industrial, porque o público aqui do canal é mais da elétrica industrial. Então, para aplicações industriais, ele não é tão adequado, é pouco utilizado. Geralmente, em indústrias, você até pode encontrar esses sensores, mas como eu falei, para iluminação, para detecção de pessoas nos sistemas de alarme, mas para aplicações em máquinas, ele não é muito utilizado. O que é utilizado nesses casos são os sensores óticos, que tem outro princípio de funcionamento. Aqui tem alguns exemplos de sensores óticos, que são sensores com espelho prismático, sensores de barreira, os sensores difusos também, e inclusive eu falei sobre isso nesse vídeo aqui, eu exemplifiquei o funcionamento de cada um deles, mas isso é sempre um feixe de luz que, no caso do sensor difuso, é um feixe de luz que vai no sentido do que se deseja detectar, e a própria peça, que normalmente é uma peça, né, ou uma parte de alguma máquina, acaba refletindo essa luz e volta para o sensor. No caso do sensor de espelho prismático, o princípio é semelhante, mas ao invés de bater na peça, que a luz bate no espelho, e aí a peça, ao invés de refletir, ela interrompe o feixe de luz. E ainda tem o sensor de barreira, são os três mais populares aqui. No caso do sensor de barreira, uma das partes emite a luz e outra parte recebe, então qualquer coisa que entre na frente vai ser detectada. Mas repara que nesses sensores, como é um único feixe de luz que é lançado aqui, ele consegue identificar um único ponto. Então, para detecção de pessoas em um ambiente, seja para alarme ou para iluminação, não seria muito eficiente. Então, se você tiver um ambiente grande, aí uma sala, por exemplo, e você deseja detectar pessoas aqui dentro para poder ligar uma iluminação ou para poder disparar um alarme, né? Isso com, às vezes, um único sensor aqui no cantinho que vai pegar toda essa área aqui. O princípio ele é bem diferente, né? Ele nem pode ser com um único feixe de luz, que isso não seria possível. Aqui, inclusive, estou representando em 2 dimensões, mas esse sensor aqui ele pega inclusive em 3 dimensões, né? Então não vai pegar somente na altura do teto, que é onde esse sensor costuma ser instalado. Ele vai pegar também para baixo. Então, para essas aplicações, precisa ser um sensor diferente. E para detectar, o que acontece? É utilizado um tipo de cristal, um pequeno cristalzinho que, quando ele recebe radiação infravermelha, ele é polarizado. Ou seja, quando é polarizado, nós temos positivo de um lado e negativo de outro, né? Isso aqui não é diferente de carregado, né? Carregado seria se eu tivesse mais carga positiva ou mais carga negativa. Aqui nós temos uma polarização, ou seja, nós temos a mesma carga ainda, mas os elétrons acabam se concentrando em um ponto. A densidade de elétrons nesse ponto aqui, onde está negativa, ela vai ser menor. E como que é utilizado esse tipo de cristal aqui para detectar uma pessoa? O nosso corpo ele acaba irradiando ondas no espectro do infravermelho. O calor do nosso corpo ele faz com que ondas elas cheguem nesse cristal, e esse cristal então é polarizado com isso. Então isso é por conta do nosso calor, e até por isso que esses sensores eles não detectam objetos frios, né? Vai ser talvez um animal de estimação, enfim. Por conta desse calor, então, ele acaba excitando esse cristal que vai ficar polarizado. Essa polarização aqui, ela não tem potência para acionar nada, né? É só um sinal de pouquíssima capacidade, pouquíssima potência, né? Não seria possível gerar uma corrente elétrica com isso, mas através da eletrônica é possível transformar esse sensor aqui em um transdutor. Inclusive, esse é um conceito pouco conhecido, né, de sensor e transdutor. Na verdade, esse cristal aqui ele vai atuar como sensor, mas aí nós vamos adicionar uma eletrônica aqui junto com ele, para que esse pequeno sinal seja capaz de acionar uma lâmpada ou uma central de alarme. E essa eletrônica embarcada aqui transforma esse equipamento em um transdutor. Então, o transdutor, ele possui um sensor, mas possui toda a eletrônica em volta também para tornar o sinal do sensor um sinal compatível com outros equipamentos. Então, dificilmente você vai encontrar somente um sensor. Geralmente vai ser um transdutor, mas comercialmente chama-se de sensor, né? Inclusive, eu mostrei o site da Brasiltec antes e lá estava sensor de barreira, sensor difuso, né? Porque realmente comercialmente chama-se de sensor, mas o conceito o sensor é apenas o elemento que possui a sensibilidade para reconhecer alguma mudança no ambiente, e o equipamento como um todo ele se chama transdutor. Alguns sensores de temperatura são realmente sensores, não tem eletrônica embarcada. Existem outros também, mas no geral são transdutores.
Bom, mas o que acontece aqui? Eu falei, inclusive, que esse tipo de sensor ele não detecta a presença, né? Porque imagina o seguinte, vamos supor que nós temos aqui algo que está esquentando. Talvez a tela de uma televisão que fica um pouquinho mais quente, talvez tenha uma vela, talvez tenha um ventilador ligado e o motor do ventilador, obviamente, vai acabar esquentando, né? Alguma coisa, talvez até o sol batendo em algum ponto e esse calor, ele está no mesmo espectro do corpo humano e ele acaba lançando uma irradiação, então, nesse cristal. Por que que essa lâmpada desse ambiente ela não fica acendendo, então, nessa circunstância? E por que que se você sentar, por exemplo, no sofá e ficar paradinho, essa lâmpada vai acabar apagando, ela deixa de detectar você? Por que isso acontece? Porque, na verdade, esse sensor ele não vai detectar presença, mas sim movimento. Ele é um sensor que ele detecta a presença, mas ele não atua pela presença. A atuação dele é pelo movimento. E como que ele faz isso? Esse cristal aqui ele vai estar polarizado nesse sentido. Ele vai estar posicionado de forma que a polarização seja assim. É adicionado ainda um outro cristal, deixa eu até colocar isso aqui atrás, ó, positivo e negativo. É adicionado um outro cristal, esse cristal com polaridade oposta. Então, nós temos aqui na parte de cima negativo e na parte de baixo positivo. Então, o sinal que eles vão gerar, um deles vai gerar um sinal nesse sentido, supondo que nós temos aqui na linha horizontal aqui o 0 volt, né? Nós vamos ter um pico de tensão positivo quando esse cristal é excitado e esse outro cristal ele gera um sinal oposto, né? Negativo. Então, cada um deles vai gerar um sinal diferente. E além desses cristais aqui com polaridade opostas, é adicionado uma lente aqui na frente. Se você reparar na frente da lente desse tipo de sensor, sempre é uma espécie de colmeia, né? Ou uma espécie de colmeia, ou vários quadradinhos também lado a lado. E esses quadradinhos, eles são propositalmente posicionados de modo que nós tenhamos faixas de medição. Então, nós temos áreas aqui que são medidas quase que individualmente, né? E o que vai acontecer? Quando a pessoa se movimenta nesse sentido aqui, ela vai excitar um dos cristais e depois, isso aqui é muito menor, né? Essas faixas aqui são muito menores. Então, a pessoa ela vai dar um passo adiante, ela vai excitar primeiro um cristal, em seguida, quando ela chega na área de medição do outro, já excita o outro cristal. E por isso nós temos um sinal exatamente assim como eu coloquei aqui. Esse sinal, deixa eu apagar isso aqui inclusive, ele não vai ser uma senoide perfeita, assim, né? Nós temos um positivo e em seguida aqui já vamos ter um negativo. Lógico, pode ter um transitório aqui também, né? Uma variaçãozinha, mas essa característica desse sinal aqui, dele ir para o positivo e depois ir para o negativo aqui, nós temos um positivo e um negativo, essa característica que torna a leitura através da eletrônica aqui desse transdutor, essa leitura ela se torna mais simples e mais clara também, porque se tivesse algo excitando esse cristal parado, nós não teríamos essa movimentação aqui para cima e para baixo, né? Num positivo e num negativo. Então, essa é a forma que ele detecta, e isso explica, inclusive, por que se você se movimentar na direção do sensor, ele tende a ter mais dificuldade de te perceber, porque se movimentando na direção dele, tende a não variar tanto esse positivo e negativo aqui, porque nós estaremos na mesma área aqui, né? E por conta disso, então, se movimentando na direção do sensor, ele tem uma dificuldade maior de perceber do que se a movimentação for no sentido transversal. Então é um princípio de funcionamento bastante eficaz, né? Você já conhece, você já viu desse tipo de sensor, sabe que funciona, mas pela sua simplicidade, ele se torna muito barato também. Esse tipo se você abrir um transdutor desse, um sensor desse, você vai ver que tem o sensor e tem um pouquinho de eletrônica embarcada, pouca coisa, já é o suficiente para que se consigam detectar pessoas, mas a precisão dele, o fato dele não detectar a presença em si, mas sim dele não atuar, na verdade, ele até detecta a presença, mas ele não atua com presença, ele atua com movimento, ele impede que esse tipo de sensor seja utilizado, por exemplo, para impedir o fechamento de um portão quando um carro está parado na frente. Esse sensor ele conseguiria perceber, talvez, a movimentação do carro, já que o carro ele vai estar com o motor quente, pelo menos na maioria das vezes, né? Então, poderia até detectar a movimentação do carro, mas se o carro parar no meio do portão, do trilho do portão, o portão vai fechar porque o carro vai estar parado, não vai ter movimento. Então, para essas aplicações, um sensor óptico ele vai ser extremamente mais eficaz. Para máquinas também, onde precisa detectar uma peça passando, esse sensor de presença ele vai ter pouca confiabilidade. Não vai dar para ter certeza exatamente se a peça passou ou não, se não é nada atrás, justamente por essa área grande também de atuação. Então, para várias aplicações aí, esse tipo de sensor não é eficaz. Inclusive, falando de aplicação mais comercial, nós temos a porta do elevador, onde se tem barreira de luz. Então, é como se fossem vários sensores ópticos, onde se tem vários feixes de luz. Mas esse feixe de luz ele vai pegar somente a área da porta.
Se colocasse um sensor de presença desse, ele iria pegar as pessoas dentro do elevador também e por isso ele sempre ficaria atuado e não deixaria a porta fechar. A porta seria impedida de fechar caso as pessoas se movimentassem dentro do elevador. Então, para várias aplicações, esse tipo de sensor, essa área grande de atuação, ela é ruim, ela impede o correto funcionamento, enquanto que ela se torna um grande benefício para outras aplicações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então já se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, veja o vídeo onde eu falo dos sensores óticos, é bastante interessante também, e comenta o que você achou, comenta se você aprendeu algo novo, porque isso me ajuda a continuar gravando aqui para o canal.